Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vamos falar sobre os zeros da função quadrática. Bom, então nós temos a nossa função genérica, onde f de x é igual a x2 mais bx mais c. Essa função ela se anula, ela zera para x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é b2 é igual a b2 menos 4ac. Quando delta for maior que zero, positivo, ou seja, positivo, a função admite duas raízes reais e diferentes. Então, aqui eu tenho um exemplo, de uma parábola com a concavidade voltada para cima, e quando o meu delta é positivo, então a função admite duas raízes reais e diferentes. Notem aqui que a parábola toca o eixo das abscissas em dois pontos, e esses pontos são as raízes da função. Quando delta for igual a zero, a função vai admitir duas raízes reais iguais, ou seja, a parábola vai tocar o eixo das abscissas em somente um ponto. Aqui também eu tenho um exemplo de uma parábola com a concavidade voltada para cima. E quando delta for menor que zero, negativo, não existem raízes reais. Significa que a parábola não toca o eixo das abscissas. Aqui nós temos um exemplo da concavidade voltada para cima também. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver o exemplo onde o delta é positivo e a função admite duas raízes reais e diferentes. Então eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então aqui eu tenho a parábola que representa essa função. Então, igualando a função a zero, x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. A função vira uma equação do segundo grau. Resolvendo, eu tenho aqui onde, na minha função, o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 2 e o valor de C é igual a menos 3. Então, nós vamos resolver essa equação de segundo grau. Primeiro, vamos achar o valor de delta, que é B2 menos 4AC, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, delta é igual a 4 mais 12, delta é igual a 16, então delta é positivo, eu tenho duas raízes reais diferentes, logo a parábola vai interceptar o eixo das abscissas em dois pontos. Achando o valor de x, achando os valores de x, onde x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo, nós teremos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes 1. Ou seja, então eu tenho 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Então a primeira raiz é igual a menos 1, então eu tenho aqui a parábola interceptando o eixo das abscissas em menos 1. A segunda raiz será igual a 3. Notem aqui que eu tenho também a parábola interceptando o eixo das abscissas em 3. E substituindo na função o valor de x pelos valores das raízes, olha o que vai acontecer. Então, fazendo x igual a menos 1, eu vou ter aí a raiz de menos 1 será, a imagem de menos 1 será zero. Ou seja, quando x for menos 1, y é igual a zero. Por isso que o ponto está em cima do eixo das abscissas. É um ponto de coordenadas x igual a menos 1 e y igual a zero. Substituindo agora na função o valor de x por 3,
eu também vou achar o valor zero. Ou seja, quando x for 3, o y também será zero. Então a imagem de 3 é zero. Por isso que o ponto tem coordenadas x igual a 3 e y igual a zero. E o ponto está em cima do eixo das abscissas. Vejamos agora um exemplo para delta igual a zero, onde eu vou ter duas raízes reais e iguais. Então, a função f de x igual a menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9. Então, aqui eu tenho um gráfico que representa esta função. Notem que a parábola toca o eixo das abscissas em somente um ponto. E aqui eu tenho um exemplo onde a concavidade da parábola é voltada para baixo. Identificando aí, primeiro eu vou igualar a função a zero. Igualando a função a zero, eu tenho uma equação do segundo grau, identificando os termos a, b e c, onde a é igual a menos 1, b é igual a menos 6 e c é igual a menos 9. Primeiro vamos achar o valor de delta, substituindo na equação b2 menos 4ac, nós teremos delta igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. E o meu delta é igual a zero. Agora, achando o valor de x, que são as raízes, substituindo, eu teria aí menos 6, mais ou menos a raiz quadrada, dividido por 2 menos 1. Eu teria aí x igual a 6 menos 2. Então, as minhas raízes, x, a primeira raiz, né, e a segunda raiz é igual a menos 3. Então, a parábola vai interceptar o eixo x e menos 3, fazendo zero da função, ou seja, substituindo o x pela raiz. Então, nós temos aí, substituindo o x por menos 3, nós vamos achar o valor zero. Ou seja, quando o x for menos 3, y é igual a zero, significa que menos 3 é o zero da função, é a raiz da função. E um exemplo para delta negativo, delta menor que zero, onde não existem raízes reais. Então, a função f de x é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Então, eu tenho aqui a parábola que representa essa função. Igualando a função a zero, eu tenho x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Identificando os termos a, b e c, todos iguais a 1. Achando o valor de delta. Substituindo, nós temos aí delta igual a menos 3. Logo, não existem raízes reais. Percebam que a parábola não toca o eixo das abscissas.